pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Célio Martins. Hoje nós vamos para mais uma aula do nosso curso de planejamento estratégico. Hoje nós vamos estar falando sobre o Balancete Score, né? E o Canvas. O que seria isso? Seria algumas estratégias, né? Alguns balanceios, algumas ferramentas para que nós possamos trabalhar no planejamento estratégico. Então, o que eu falei na apostila para vocês? Ó? Chegamos na última etapa do curso. Nessa etapa falaremos sobre BSC e o modelo Canvas. O que seria o BSC, né? Que é o Balancete Score? O Balancete Score, ou o BSC, é uma ferramenta de gestão que consiste em um método para medir o desempenho de uma empresa. É muito usado nas gestões estratégicas e está ligado a 4 perspectivas: a financeira, clientes, processos internos, além do aprendizado e crescimento. Foi uma ferramenta desenvolvida no início da década de 90, na Harvard Business School. Então, vocês veem o nível de qualidade, né, que é essa ferramenta. Após um período em que os empresários deixavam de ver o desempenho organizacional de nosso negócio apenas baseado em números, mas também a partir de uma lógica de competição com os concorrentes. E aqui, ó, o que representa, né, o BSC? Aqui nós temos a aprendizagem e crescimento, que é o conhecimento e habilidade dos empregados são fundamentais para inovações e melhorias. Processos internos: empregados capacitados, treinados e motivados melhoram seu processo de trabalho. Financeiro: melhor satisfação dos clientes e melhora o resultado financeiro, e leva, né, a melhora do resultado financeiro. E clientes: melhores processos de trabalho, conclui clientes mais satisfeitos. Então seriam essas 4 bases, né, que a gente leva aí pelo BSC. Então vamos lá, a partir de então, essa equipe de docentes elaborou um modelo de avaliação e performance, que além de se basear em fatores financeiros, também considera evoluções da empresa centradas em indicadores decisivos. Aí como fazer isso? O mapa estratégico. Na primeira etapa é necessário definir os objetivos a que se refere cada setor de uma empresa, buscando o ponto de equilíbrio. Liste o que precisa ser feito prioritariamente. Então, o que a gente precisaria fazer para aplicar essa ferramenta? Em primeiro lugar, a gente listar tudo aquilo que a gente precisa, tá? E depois a gente colocar prioridades. Qual etapa, né, executar primeiro. Tá? Então nós teríamos que fazer esse mapeamento aí, para nós termos o start, né, para a gente iniciar. Aí, resultados projetados. Então vamos lá, o que seriam os resultados projetados? Como o nome diz, é o elemento de enumerar os indicadores e fazer uma projeção para os próximos meses. Resultados reais. Preencha os resultados reais. A partir deles haverá comparação com os resultados projetados. Então, o que nós faríamos? Nós temos um determinado... Vamos pegar uma meta. Tá? Aí você vai alavancar essas metas, né? Marcar qual seriam as suas metas, qual seriam as nossas metas. E depois, por exemplo, quando você tiver o resultado real, você saberia onde você está falhando. Por exemplo, vamos abrir o Excel aqui, vamos fazer uma demonstração. Vamos pegar aí um caso que você tem a previsão de um faturamento X. Então vou abrir aqui só para a gente fazer uma base, né? Eu vou aumentar o zoom aqui para ficar mais fácil para vocês visualizar aí. Então vamos pegar assim, ó. Eu vou colocar recebimentos. Tá. Vamos pegar aí, ó, junho. Eu tinha uma coisa que eu fazia assim, ó. O que eu tinha previsto para receber de 1/6 aqui.
15/6. E o que eu tinha para receber do dia 16/6 a 20/6. Então, um exemplo, era uma forma que eu fazia. Aí é 21/6 a 30/6. Aí, por exemplo, ó, esse aqui seria a previsão, tá? E aqui nós temos os recebimentos. Então, por exemplo, a gente tem essa previsão, seria só uma forma de mostrar, né? Então aqui, ó, por exemplo, eu tenho a previsão de receber 15 mil reais nesse período. Aqui eu tenho a previsão de receber 20 mil. E aqui eu tenho a previsão de receber 5.600. Só um exemplo, tá, pessoal? Esse aqui a gente transforma em moeda. Aí aqui nós vamos ter o total. Nós vamos somar, igual soma. Então, a minha previsão era receber 40.600, ok? Só que, por exemplo, fui fazer o recebimento, quando eu comecei a receber. Então aqui eu recebi 9.600. Aqui eu recebi 15.200. E aqui eu recebi um pouquinho mais, recebi 7.500. Aí no total, o que eu recebi? Ó? Aí aqui eu vou ter uma coluna com a diferença. O que seria essa diferença? Vou colocar igual o valor que eu tinha, a previsão que eu tinha para receber, menos o que eu recebi. Tá? Então eu tive uma diferença de recebimento aí, ó, no geral, de 8.300. Então tem que correr atrás de 8.300, só que saiu fora da minha previsão. Tá? Aqui, ó, deu negativo porque eu recebi mais do que a minha previsão, mas em vista dos demais aqui, ó, tá, deu toda a diferença. Então eu tô tendo uma diferença aí de 8.300 no geral, tá? Aí, por exemplo, se a gente colocar isso aqui num gráfico, quer ver? Vamos pôr nem o total não, vamos deixar só os valores mesmo. Que ele vai mostrando, tá? Então, por exemplo, ó, isso aqui é a previsão, isso aqui é o recebimento. A gente poderia inverter isso também. A gente poderia fazer dessa outra maneira aqui, ó. Colocar por datas, que seria o ideal, né? Então, olha aqui, ó. A minha previsão era isso daqui. Mas olha o que eu recebi. Tá? Olha a diferença de recebimento. Mesma coisa aqui, ó. De 16/6 a 20/6. A minha previsão era isso aqui. O que eu recebi foi isso daqui. Aqui, por exemplo, vocês podem trocar a cor, né? Vocês podem vir aqui, ó. Não gostou das cores? Vocês podem alterar.
dá para trocar. Vocês podem arrastar ele, né? Então daria isso aí para vocês terem uma noção mais ou menos do que é falado do que nós comentamos esse pedaço aqui da apostila. Tá. Eu vou até salvar ele, eu vou mandar essa planilhinha para vocês, tá? No grupo aí eu mando para vocês. Exemplo, vou colocar aqui, ó, exemplo aula, planejamento estratégico. Aí eu mando para vocês, tá? Então vamos lá. Aí nós fizemos os projetados os reais, agora balancete do score, né? Que seria, nessa etapa, serão comparadas perspectivas e seus indicadores para poder, a partir da variação, ter uma noção do que virá pela frente. Aí você já tem uma noção do que, por exemplo, pensando naquele valor lá, tá? Por exemplo, poderia ser um aluguel do prédio que se trabalha, tá? O que ficou para trás, né? Então teria que ter essa noção para ver como que a estratégia que vai criar. Aí o painel do gráfico. Painel de gráficos. Elaborado um painel interligado às perspectivas entre o real e o projetado através de gráficos. É o que nós fizemos lá. A partir de então poderá ser traçados os melhores resultados para a sua empresa. O resultado essencial dessa ferramenta é a maneira de tornar possível os administradores poder avaliar e adequar, podendo colocar na balança os mais diversos fatores externos e internos. Aí como montar um briefing? Eu comentei com vocês na aula passada, nesse briefing, que seria a estratégia para a gente... Nós vamos passar ele inteiro aí. A hora que eu passei nessa aula, na aula passada, eu falei da importância dele. O briefing é um complexo de informações que indica o que o nosso cliente pretende, né? Assim como uma passagem de dados que ocorre geralmente durante reuniões, a fim de desenvolver um trabalho que descreve a situação de uma marca ou empresa, como seus problemas, oportunidades, objetivos e recursos. Um briefing bem desenvolvido é o ponto de partida para qualquer trabalho, mas antes de entrarmos na importância do tópico em questão, vamos aos itens que devem compor um briefing. Vamos apresentar um modelo completo de briefing. Nível de complexidade do cliente, tipo de serviço de comunicação a ser desenvolvido, disponibilidade de tempo para a coleta de informações. Tudo isso deve ser levado em conta para o desenvolvimento do briefing. Dos itens que serão elencados é possível extrair informações úteis que irão facilitar o andamento do trabalho nos diversos setores. Mas como elaborar um briefing? A seguir daremos as respostas. Aí eu vou passar passo a passo aí o que nós precisamos fazer, tá, para montar esse briefing. Aqui que nós temos que pegar, ó. Identificação do produto ou serviço. Aí o que seria isso? Nós temos que conhecer a fundo o objetivo do nosso trabalho. É fundamental, afinal, para poder criar uma campanha e atender ao nosso cliente, é preciso conhecer a fundo o que ele oferece. Informações como denominação do produto ou serviço, local e formas de uso, características da embalagem, se for o caso, atributos oferecidos, imagem do produto ou serviço no mercado, o que os diferencia da concorrência, valor agregado, pontos fortes e fracos, e se há ou não restrições legais. O mercado-alvo, né? Busque o máximo de informações sobre o mercado no qual o nosso cliente está inserido. Aqui cabe, inclusive, pesquisas à parte. Procure saber o segmento de mercado e o seu tamanho, qual a participação do nosso cliente nesse mercado. Conheça também o ciclo de vida da demanda daquele mercado, ou seja, uma vez adquirido, qual o tempo para uma nova aquisição. É um mercado sazonal? E quais as tendências desse mercado. Daí tudo nós precisamos saber para se ver qual que é o nosso mercado-alvo, né? As target, né, nada mais é do que a definição do nosso público-alvo, ou seja,
Quem queremos atingir com nossos anúncios e campanhas? Aqui não vale poupar esforços. Procure entender a fundo o cliente do nosso cliente. Qual perfil demográfico? O que nós precisamos ter em mente, né? Daí nós já comentamos em outros módulos também que nós fizemos. Qual o perfil demográfico do típico consumidor daquela empresa? Idade, escolaridade, gênero, renda ocupacional. Quais os comportamentos de compra, ou seja, as preferências, hábitos e atitudes? Qual a periodicidade de compras? Quem de fato efetiva a compra? Muitas vezes uma criança é o alvo do produto ou serviço, mas quem dará o aval para a compra é o pai ou a mãe. Quais os benefícios esperados por aquele público ao adquirir o bem ofertado pela empresa? Isso aqui, pessoal, é muito importante, tá? Aí a gente pode pensar assim, mas daí é fato, daí isso daí é o básico do básico, né? A gente poderia estar pensando. Mas tem muita gente que faz a propaganda, por exemplo, tem que encantar a criança, tá? Mas quem vai comprar aquele produto é o pai, né? São os pais ou os responsáveis. Então, por exemplo, primeiro a gente tem que pensar dos dois lados, como encantar a criança e como fazer o pai comprar aquele produto, tá? Então isso é coisas aí que a gente tem que estar sempre pensando, principalmente mas o pessoal de marketing são top nisso, né? Então eles já vão fazer se o marketing for um marketing comprometido, ele já tem isso em mente no estralar de dedos. Agora os canais de distribuição. A compreensão dos canais nos quais a empresa oferta o nosso produto será importante para a proposição de ações e estratégias de ponto de venda. Nosso briefing deve englobar os canais de marketing, sistemas de logística, seleção de pontos de vendas, adequação do ciclo de vida do produto, atuação do ponto de vendas, questões legais e éticas nas relações de canal. Aí a política de preço. O preço, na grande maioria dos casos, já não é exclusivamente um fator determinante na decisão de compra do consumidor. No entanto, em conjunto a outros argumentos, é uma estratégia de comunicação ainda muito utilizada. Procure entender, portanto, quais os objetivos e determinações de preços do nosso cliente. Existem restrições legais? Existe uma estratégia preço-qualidade? Qual o posicionamento no que se refere a preço? Aquele produto ou serviço em comparação com a concorrência? Existe uma relação custo-benefício? Qual? Existem promoções, desconto, concessões? Uma coisa que hoje acontece muito e dá muita diferença no concorrente é o frete grátis. Principalmente nessa parte do e-commerce, a gente vê que muita gente ganha, né, o cliente pelo fato de estar ofertando frete grátis. Tá? Então existe algumas estratégias, né, algumas opções que a gente pode colocar que nos facilita no nosso dia a dia, tá? E que nos dá vantagem na concorrência. Aí, concorrentes. A comunicação do nosso cliente deve levar em conta as ações e posicionamentos dos nossos concorrentes. No nosso briefing, responda as perguntas como: quais os concorrentes diretos e indiretos? Tá? Você vai ver qual que é seus concorrentes mesmo. Aquele diretamente, por exemplo, que está quase na sua porta, do seu lado, vende os mesmos produtos. Tá? O que você tem que ficar atento a isso. E os indiretos, tá? Que seriam outras empresas que podem estar até ao redor, que talvez não venda exclusivamente aquele mesmo produto seu, mas que pode tirar o seu cliente, tá? Pode chamar atenção em algumas coisas que pode tirar ele da sua visão, vamos dizer assim, né? Qual a política de preços adotadas por eles, assim como as políticas de vendas, comparando descontos, promoções, prazos de pagamentos, etc. Quais são os pontos positivos e negativos dos concorrentes? Quais as estratégias de comunicação da concorrência, como recursos financeiros disponíveis, temas, conceitos de campanha, sucessos, fracassos, mídia, períodos e durações das campanhas. Tá?
Então isso daqui, ó, eu já volto lá que sentar com o marketing, né, para definir tudo isso daqui. Não deixar isso daqui fora também, né, porque o marketing também entra nisso daqui, ó, tá? Em todas essas etapas aqui o marketing tem que estar junto, mas em especial esse aqui, ó, tá? Por quê? Por exemplo, quem vai definir a campanha é o marketing, tá? Durações da campanha, quem vai definir isso são eles. Tá? Não adianta eu, como o gestor, pegar e falar assim, não, eu quero que isso aconteça por 3 meses. Tá? Vamos pegar um inverno. Nós vamos fazer uma campanha para o inverno 8 meses. Não há necessidade. Tá? E isso quem vai definir, quem vai atribuir é o marketing. Vai ter o jeito, né, de fazer a campanha para atingir aí, por exemplo, 3, 4 meses de inverno. Objetivos e metas de comunicação. É compreender a mensagem que o nosso cliente quer passar a respeito dos produtos, tá, ou serviços que ele oferece, assim como seu posicionamento na comunicação. Aí qual o objetivo de comunicação? Novos clientes, manutenções de clientes, fortalecer a marca, reposicionamento do mercado, etc. Quando nós falamos em reposicionamento do mercado, por exemplo, se a gente perdeu espaço, tá, a gente tem que ter uma estratégia para voltar a obter aquele ponto ao qual nós estávamos, né? Ou melhorar. Tá? Qual a imagem a ser passada? Deve-se exaltar mais atributos, serviços. Existem pontos negativos a serem evitados? Aí a mídia, né? Define os canais em que serão vinculadas as mensagens. É uma das etapas cruciais no desenvolvimento do projeto, assim como os recursos financeiros disponíveis para isso. No brief deve constar o objetivo de mídia, qual o verbo para as campanhas, períodos de veiculação, meios recomendados e, caso exista, quais as restrições legais. Bem completo, não é mesmo? Mas pode ter certeza que todas essas informações do brief são de grandes importâncias e agora falaremos o porquê disso. Tá? A importância de elaborar um briefing. Pois é, pode ter certeza que essa trabalheira toda não será em vão. Abaixo 5 pontos que vão nos convencer porque o briefing é algo tão importante. Eu coloquei aí para vocês, ó, tá? A criação, a gente vai falar delas, tá? Planejamento, o atendimento, a agência e cliente, tá? Consumidores. Então vamos lá, vamos falar sobre cada um deles. Depois a gente vai começar a falar do Canvas. Criação. O briefing orientará a criação em todo o seu processo. Qual o produto ou serviço a ser divulgado? Quais atributos devem ser destacados? As respostas para essas perguntas são fundamentais para o setor de criação. Além disso, nutre o setor de criação com informações como público-alvo, meios a serem utilizados, segmentos, mercado-alvo, concorrentes, farão com que os trabalhos criados se tornem infinitamente mais assertivos aos objetivos de comunicação do nosso cliente, trazendo o resultado por eles esperados. Devemos focar, por exemplo, na informação de público-alvo, a linguagem a ser utilizada, assim como layouts, imagens, enfim, toda a direção de arte deverão ter como base o perfil daquele público. Se a target for composta por jovens e adolescentes, a criação terá um direcionamento. Caso seja um público mais formal, cabe à criação desenvolver ideias que casem com esse comportamento. Tá? Eu não posso, por exemplo, criar algo. Por exemplo, não vou criar algo para uma pessoa de 50 anos como eu faria para uma criança. E vice-versa também. Eu não posso fazer algo para chamar a atenção da criança como eu faria para uma pessoa de 50 anos. Tá? Então aí a gente tem que ter esse feeling, né, para saber diferenciar isso. Mas é igual eu falei, o marketing tem toda como que eu vou falar? Tem toda a estratégia para isso. Então isso a gente joga na mão do marketing. Aí o planejamento. O planejamento das ações e campanhas deve estar em perfeita sintonia com as informações contidas no briefing. Os orçamentos do cliente devem estar alinhados com o que será produzido e como as ações e campanhas que serão propostas. A mídia, por exemplo, tem que estar adequada às questões como orçamento disponível pelo cliente, objetivo de comunicação, público-alvo, ações da concorrência, entre outros pontos.
Se o nosso público-alvo são de classes mais baixas, eles muito provavelmente terão contato com determinado tipo de mídia. Caso fique definido que o meio de comunicação utilizado será a televisão, deve-se levar em conta que comerciais para esse tipo de meio exigem um investimento alto. Por exemplo, espera que a gente já vai falar disso. Portanto, mais uma vez é fundamental saber o orçamento disponível pelo cliente. Se nós pesquisarmos sobre... Deixa eu até abrir aqui, ó. Qual o valor de 30 segundos na Rede Globo? Ó, quanto custa anunciar em um comercial de 30 segundos no BBB? Tá? Eu não assisto, mas vamos lá só para vocês terem uma noção. Com fila de anunciantes para os comerciais por conta do sucesso de audiência e repercussão, isso aqui foi do dia de 21, tá? Do ano de 2021. A Globo abriu um intervalo extra na edição da última terça-feira, que ficou marcado pela eliminação, tá? Mas quanto custa exibir um anúncio de 30 segundos na pausa publicitária do reality, que tem acumulado recorde de Ibope, né, 2021? De acordo com a tabela de preços disponível nos sistemas de negócio da Globo, o comercial de 30 segundos para o mercado nacional custa 580 mil. 30 segundos. Ou seja, um break com a exibição de propagandas de 6 empresas diferentes, com cada uma delas pagando 30 segundos, rende à Globo um faturamento de aproximadamente 3 milhões, o dobro do prêmio total do programa. Tá, então isso é um valor aí que... Vamos ver outros. Aqui, ó, lista de preços, Rede Globo. Esse aqui é o de 2019, os valores de 2019. Vamos ver como que estava. Deixa eu só carregar e a gente já continua. Ó, grade de programação. Ó, exibidores da Rede Globo. Aí mostra, né, em todos os estados aí. Nós olharmos aqui em São Paulo, nós vamos ter a IPTV, né? Vamos até aumentar o zoom aqui. Aqui é a IPTV Ribeirão Preto e tal. Aí tem a programação, né? Ó, preços em real. Válidos para vinculação de 1º de outubro até 31 de março de 2019. Comercial de 30 segundos. Olha os valores, gente. Olha isso. Olha que sessão de gala. Quem que assiste sessão de gala 1h da manhã no domingo? Filme tudo repetido. R$23.800 por 30 segundos. Ó, a diferença entre a somatória dos preços de todos os exibidores a preço do mercado nacional. Aí, por exemplo, ele não sabe, né, se, por exemplo, isso é por mês ou só pela exibição. Depois a gente teria que procurar isso, né, para ter essa informação. Ou quanto tempo é a vinculação. Então é muito grande, né? É absurdo aí os valores. Então vocês viram aí que esse aqui é a tabela de 2019, tá? Que vocês viram lá, ó. Aqui, ó.
Vamos pegar o SBT, vamos ver se a gente consegue no SBT. No SBT. Vamos ver. Também não deve ficar abaixo disso, né? Vamos ver aí se tem valores aí do SBT. Qual o valor de 30 segundos do SBT? Vamos ver se a gente consegue ver aqui alguma propaganda, né? Anunciar, vamos ver. Eu acho que não vai ter. Emissoras, inscrições, programação, jornalismo. Anuncie no SBT. Vamos ver. sbtnegócios.com.br. Vamos ver aqui os valores. A gente já volta lá para a apostila, pessoal. Aqui acho que eles não vão dar valores, né? Ó, 128 milhões de telespectadores alcançados no mês, 3 pontos de audiência, 5 milhões de visualizações de vídeo. Vamos ver. Dados de TV, dados de televisão, 22, fonte BOP, dados digitais, transações. Não dá o valor aqui pra gente, a gente teria que mandar falar, né, o que a gente. Mas nós vamos fazer isso não, mas também não deve sair muito fora do. Talvez seja um pouco abaixo, né, da Globo, mas também é um valor que deve ser aproximado daquilo lá mesmo. Então vamos lá. Atendimento. Não pense que toda essa trabalheira não irá auxiliar no próprio setor de atendimento, que no caso é o principal responsável pela elaboração do briefing. O documento servirá como um protocolo formal, tanto para avaliar o trabalho proposto pela agência quanto as demandas vindas do cliente, ou seja, se o briefing for definido que o objetivo das campanhas é o fortalecimento da imagem, as estratégias desenvolvidas deverão estar alinhadas sobre isso. Da mesma forma, o nosso cliente não poderá cobrar da agência resultados que não condizem com objetivos estratégicos definidos no briefing. Por isso é importante que todas as informações estejam bem definidas. Talvez já escutamos essa frase: o atendimento é advogado do cliente na agência e o embaixador da agência no cliente. Isso significa que muitas vezes ele irá se encontrar no meio de fogo cruzado, e o briefing será o documento pela qual ele deverá balizar as suas decisões. Agência e cliente. O trabalho da agência só existe a partir do briefing. Como foi dito anteriormente, ele é o ponto de partida para os outros setores que existem na agência. Um bom briefing, com informações completas, transmitirá maior segurança ao cliente. Além disso, evidencia um maior interesse da agência em entender o negócio do cliente como um todo. Por incrível que pareça, a falta de clareza e transparência na comunicação entre cliente e agência é a grande responsável por ruídos e conflitos entre os dois. Surge então o briefing como ferramenta que mostra ao cliente o total entendimento de suas demandas e de nossos objetivos. Aí os consumidores. Podemos estar pensando agora como fomos longe demais, mas tudo o que foi dito acima fica bem claro que um briefing bem elaborado, a chance de uma comunicação bem feita aumenta consideravelmente. Temos que pensar que o público-alvo tem um problema a ser resolvido.
Logo, o briefing é a etapa onde vamos descobrir quem são essas pessoas e como o produto ou serviço do nosso cliente vão auxiliá-los, podendo afirmar que toda a segurança que os nossos clientes agradecem quanto tem acesso ao anúncio de case justamente com os anseios e desejos que ele possui. Então, por exemplo, tudo isso é feito para quê? Que no final nós possamos ter o nosso público-alvo definido, um cliente satisfeito, tá? E público-alvo definido, cliente satisfeito, pode ter certeza que nossa empresa vai ter um lucro desejado. Então vamos lá. Business Model Canvas, que é o Canvas, né, que a gente fala, é uma ferramenta de planejamento estratégico. Ele permite destrinchar uma ideia de várias partes, para que seja possível enxergar um modelo de negócio viável criado pelo suíço Alex Osterwalder, fruto de suas pesquisas e testes realizados para uma tese de doutorado, que teve contribuição de mais de 200 consultores e empresários do mundo inteiro. Há quem o defina de forma resumida como um simples diagrama, mas o que faz desse modelo uma ferramenta cada vez mais popular entre os empreendedores é a ideia central do Business Model Canvas, que é Canvas do modelo de negócio. É permitir que um negócio seja completamente visualizado em uma única página. Isso é feito por meio de um quadro dividido em 9 componentes, que cobrem as 4 áreas consideradas as principais de um negócio, que são clientes, oferta, infraestrutura e viabilidade financeira. Nós temos o modelo do quadro, eu coloquei aí na apostila para vocês, para a gente seguir, tá? Para a gente ver certinho como isso é desenvolvido. Depois vocês vão desenvolver um para mim. O que eu considero a melhor parte desse modelo é a visualização que se dá por meio de um desenho, que não apenas por texto. Isso significa, olhando para o diagrama, é possível compreender de maneira rápida todos os seus 9 blocos e fazer comparações em relações entre eles. O Business Model Canvas atualmente é das metodologias mais utilizadas para quem quer começar a empreender e iniciar um negócio. Mas não apenas isso, também serve para quem quiser inovar em empresas que já funcionam, pois permite pensar que o modelo de negócio tanto da própria organização quanto dos concorrentes. A importância do modelo Canvas. O modelo é importante porque permite mostrar como uma empresa funciona, facilitando a definição de ideias e a organização das ações por meio de uma representação gráfica de variáveis que juntas mostram o resultado do negócio. Para empresas iniciantes, o Business Model Canvas auxilia, por exemplo, no segmento de clientes. A área que precisa ser bem definida é o primeiro passo para a elaboração de um modelo de negócio. A visualização dos diferentes segmentos facilita a identificação de propostas de valor específico para cada um. Para empresas já existentes, a ferramenta ajuda na avaliação de desempenho do negócio, pois dá informações de forma bastante clara sobre diversos aspectos da organização. Quando utilizar o Business Model Canvas? A grande vantagem de utilizar o Canvas é que ele gera informações similares ao plano de negócio da empresa, porém de uma forma mais direta e simplificada. Por causa disso, existem várias situações específicas em que ele pode ser utilizado, como compartilhamento de visão global do negócio com os colaboradores, para que todos consigam visualizar seu próprio papel e o funcionamento geral da organização. No alinhamento de ideias entre sócios, visando facilitar a discussão e visualização de diferentes visões, o que pode descomplicar o processo de tomada de decisões. Na atração de investidores, para mostrar o negócio de forma rápida e direta e comprovar que o empreendimento é bem estruturado. Como fazer o Business Model Canvas? Como eu citei anteriormente, o Business Model Canvas consiste em quadro com 9 blocos, que representam como a empresa pretende atuar e gerar valores aos clientes. Os conceitos principais desse modelo são os pensamentos visual, a visão sistemática, simplicidade, aplicabilidade e possibilidade de cocriação. O que seria essa cocriação? É uma estratégia onde a empresa inclui os clientes no processo de ideação e desenvolvimento dos seus produtos ou serviços, levando em consideração as necessidades dos consumidores e possibilitando maior aproximação dos clientes com a marca.
É possível tanto pegar modelos prontos como criar um mural e desenhar o próprio Business Model Canvas. Os blocos estão relacionados em 4 pilares: a infraestrutura, o que, a oferta, quem, o cliente, quanto, as finanças. Deve-se então preencher informações e ideias em adesivos autocolantes, de diferentes cores, até completar o diagrama. Acompanhe quais são os blocos que formam o Business Model Canvas. Proposta de valor. Define qual é a oferta de valor do seu negócio para os clientes, ou seja, que benefícios pretende entregar e o que poderá levar as pessoas a se interessarem pelo seu produto ou serviço. Tente resumir tudo em uma única frase. Aí os segmentos de clientes. Defina o nicho de clientes, ou seja, a fatia do mercado que você deve atender. Pense em qual é o seu perfil, onde eles estão, como estão agrupados e qual a sua necessidade comum. Canais. Defina por que caminho sua empresa chegará ao cliente, como se comunicará e entregará valor e como o consumidor poderá interagir com o seu negócio. Pense em canais de comunicação, distribuição e vendas. Relacionamento. Defina como sua empresa vai construir e manter um bom relacionamento com seus clientes. Pense em estratégias que serão um diferencial, de forma que os concorrentes não sejam escolhidos apenas por ter um preço mais baixo. Receitas. Defina como e quando seus clientes terão que pagar pelo benefício de sua empresa ofertada. Lembre-se de que atualmente as vendas não são um único modelo de receitas. Considere opções como aluguel, assinatura, licença e entre outras. Recursos. Relacione os objetivos necessários para a realização de sua proposta de valor e colocar o negócio para funcionar. Pense tanto nos ativos físicos como maquinário e equipamentos, quanto nos intelectuais como recursos humanos e patentes. Atividades. Relacione atividades mais importantes para que a proposta de valor seja realizada e a empresa funcione corretamente. Parceiros. Identifique toda a terceirização que será feita, com fornecedores e parceiros necessários para o apoio com a realização de sua proposta. Pense em outras empresas que ajudarão seu negócio a entregar a oferta de valor. Estrutura de custo. Identifique tudo que será gasto para operacionalização de seu negócio, considerando os custos como canais, recursos, atividades e parceiros. Com esse passo a passo vai ficar fácil fazer o Business Model Canvas, pois agora você já sabe o que é necessário apresentar no diagrama montando e quais as perguntas devem ser respondidas para completá-lo. O uso de desenhos para representar ideias e situações possibilita uma análise tanto que será sendo criada como a que será remodelada e adaptada. Até quem não está diretamente envolvido no negócio consegue opinar graças à facilidade de visualização do modelo. Vale lembrar que é comum que sejam feitos ajustes e mudanças no modelo de negócio durante sua criação ou remodelação, o que não é um problema para o uso da ferramenta. Quando se quer acrescentar ou retirar elementos, basta utilizar aqueles post-its, aqueles papelzinhos autocolantes coloridos para alterar o diagrama. Na sequência, mostramos alguns modelos para que você possa criar o seu modelo. Aqui tem um que eu baixei, parceiro chaves, atividade chaves, recursos chaves. O que faço? Proposta de valor. Para quem? Relações com clientes, segmentos de mercado e canais. Tá? A estrutura de custos e a fonte de renda, que é o quanto. Aí um outro aqui, com os post-its, que a gente pode utilizar. Parceiro-chave, data center, professores, apps integrados. Atividade-chave, desenvolvimento e manutenção da plataforma. Aumentar os efeitos de redes. Recursos-chave, plataformas tecnológicas e marca. Proposta de valor, crie uma rede profissional de contatos. Mostre suas habilidades e crie sua marca pessoal. Encontre o profissional ideal para sua vaga. Divulgue diretamente para um público altamente qualificado. Relacionamento, autoatendimento mais atendimento personalizado. Canais, LinkedIn e app do LinkedIn. Segmentos de clientes, usuários do mercado corporativos, empregadores, recrutadores e anunciantes. A estrutura de custo, plataforma tecnológica, equipe, marketing e atendimento.
E o fluxo de receitas, taxa de entrega por pedido, ou Rap Prime, né, assinaturas, comissão sobre o valor do pedido, mais taxa para destaques e anúncios, distribuição de amostras, merchandising. Aí aqui eu coloquei para vocês praticar. No caso aqui, né, quando a gente desenvolveu esse material, não tínhamos a pandemia. Aí eu falei para formar um grupo, mas aí você vai criar um diagrama usando o aplicativo que achar melhor. Pode ser o Word, Excel, PowerPoint, tá? Ou vocês podem fazer na folha mesmo, tá? Use o espaço abaixo para fazer um rascunho do seu Business Model Canvas. Então você vai criar. Vocês podem até copiar esse modelo aqui, ó. Aí vocês vão colocar os parceiros, quem que são seus parceiros chaves, aí dependendo do negócio que você vai montar. Tá? Por exemplo, se é uma escola profissionalizante, se é um salão de cabeleireiro, se é uma loja de venda de manutenção de celulares. Então aí vocês que vão colocar. Os canais, qual que vocês vão utilizar hoje, você pode utilizar Instagram, Facebook, tá? É muito bacana, vocês podem usar aí o que vocês desejarem, ok? Então essa, pessoal, foi a nossa aula de hoje. Tá? Na aula que vem eu vou passar um resumo para vocês de todo o curso de planejamento estratégico. Tá? Vou passar um resumão para vocês do que nós falamos no curso. Tá? E depois eu vou bolar alguma coisa aqui para a gente fazer de avaliação e mando para vocês. Ok? Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje. Um forte abraço para vocês. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.